3, dos versos 1 a 11. Momento extremamente importante, mais uma vez, da nossa liturgia, que é a exposição da Palavra de Deus. Lembrem disso, você está segurando nas suas mãos a Escritura Sagrada, a autoridade final, regra de fé, prática, autoritativa, inerrante, infalível de Deus para o povo de Deus. Meditemos nela com reverência. Dos versos 1 a 11, dando sequência à nossa exposição. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Texto de Paulo. Nem sempre é fácil compreender Paulo. Vamos orar, pedir a iluminação de Deus, do Espírito de Deus, para que nós possamos compreender a sua vontade nessa manhã. Ó Pai bendito, nós te agradecemos e te glorificamos por este culto que rendemos a Ti. E pedimos nessa hora, ó Pai, disposição, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos continuar rendendo louvores com a nossa vida ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma das maiores armadilhas malignas e que tornam-se um dos maiores perigos desde o início da igreja neotestamentária até os dias atuais é o erro religioso, sem dúvida nenhuma. É um erro pensar que o interesse do diabo está nas posses, nos bens das pessoas, ou jogar tudo contra isso que os homens amam nesse mundo. É um equívoco. Uma das maiores ênfases percebidas desde a literatura do Novo Testamento é o erro religioso, é a heresia, é o engano, é a mentira, é a meia-verdade, é a verdade mistura híbrida, é a ignorância para com a verdade, é a heresia. Algo que afasta o ser humano de Deus, algo que traz obscurecimento da sua mente, do seu entendimento. Porque há só um caminho e há só uma verdade. Cristo é Salvador de todo tipo de pessoas, pessoas de todos os povos, nações e línguas, mas não é todo tipo de Cristo que salva. Há uma só verdade. Finalizando o capítulo 2, nós vimos que Paulo, ele manifestou os seus planos de enviar 2 dos seus colaboradores a Filipos, que era Timóteo e Epafrodito. Homens que eram exemplos práticos do seu ensino à igreja. Na passagem que lemos, Paulo, ele dirige agora a sua atenção contra os falsos mestres, que se haviam infiltrado na igreja em Filipos e que ameaçavam a fé dos irmãos,
pela disseminação dos seus falsos ensinos, um ensino que atacava diretamente a verdade do Evangelho e a suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação da igreja, do seu povo. Esta era uma das informações que Paulo havia recebido de Epafrodito. Vocês se recordam que nós havíamos dito que a igreja em Filipos havia tomado conhecimento da prisão de Paulo e havia enviado Epafrodito lá para levar uma oferta de amor até o seu apóstolo na prisão. E junto com a oferta, Epafrodito traz informações ao apóstolo Paulo do que estava acontecendo na igreja. E esta era uma das informações que Epafrodito leva a Paulo, que haviam falsos mestres que estavam disseminando e tentando impor à igreja os seus falsos ensinos, aos filipenses. E este é um dos propósitos de Paulo escrever a sua carta. Paulo quer alertar os filipenses e instruí-los em virtude da presença destes falsos mestres. Paulo quer que os filipenses não somente abundassem em amor, como eles estavam fazendo, mas também que fossem vigilantes, cuidadosos, que eles se acautelassem em relação às heresias, ao erro religioso e à falsa piedade, que ameaçava a verdade de Deus, que Paulo já havia exposto a ele, a verdade apostólica. Como eu disse, esse tema é extremamente relevante e ainda presente, porque a presença de falsos ensinos ou de um evangelho diferente daquele que nós recebemos de Cristo e dos apóstolos, sempre foi algo que ameaçou a igreja e ainda é algo presente ainda hoje. Boa parte da literatura do Novo Testamento, ela foi escrita exatamente com este fim. Se você dá uma olhada no Novo Testamento, você vai perceber isso, para defender a verdade do Evangelho, que constantemente era atacada pelos falsos mestres e os falsos ensinos. E este era um desses. Paulo vai atacar um desses grupos que havia no Novo Testamento, que eram os chamados judaizantes. E este é o grupo que Paulo vai combater aqui. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram judeus cristãos, ou judeus que talvez não eram cristãos, mas que assumiram a mensagem cristã. Judeus cristãos, mas que diziam que a salvação, ou o caminho para a salvação, era necessário aos cristãos, além da fé em Cristo, guardar a lei de Moisés, para serem aceitos diante de Deus. Que eles deveriam manter, juntamente com a fé em Cristo, a lei mosaica. Não eram todos os judeus, mas era uma parte dos judeus, um grupo chamado judaizantes. E os três identificadores principais do judaísmo da época, e era a ênfase deles, vocês perceberam pela leitura aqui, num deles pelo menos, era a circuncisão, era a que marcava o povo judeu. Segundo, a dieta judaica, eles não poderiam comer determinados alimentos, que era a dieta kosher. E terceiro, o calendário judaico, que eram as festas, os sábados, as luas novas e todo aquele calendário da lei de Moisés. Isso eles diziam que eles deveriam fazer os cristãos. Guardar a lei de Moisés e estes ritos juntamente com a fé em Cristo para a salvação. E isso era um problema, porque anulava a graça de Deus. Anulava a graça. A salvação, ela sempre foi dita por Paulo e ensinada pelo Novo Testamento, que é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E no momento que você insere na mensagem do Evangelho da Graça a obrigatoriedade de circuncidar-se, da dieta judaica e do calendário como requisitos para a salvação, ou como um complemento para a salvação já não é mais pela graça, mas por obras da lei. Seria por obras da lei. Ou seja, o ensino atacava a soteriologia da igreja, que é a doutrina da salvação, que Paulo já havia dito no capítulo 2, porque considerava Cristo e a sua obra insuficiente, sem os termos do judaísmo. E esses judaizantes, eles tinham uma prática terrível, ou extremamente maliciosa. A estratégia deles era a seguinte: desde o início era passar onde Paulo havia passado.
Paulo passava numa cidade, plantava uma igreja e Paulo saía em direção para outro lugar, outra igreja, outra cidade para pregar o evangelho como missionário. Eles passavam em seguida onde Paulo havia saído e se adentravam na comunidade para disseminar os seus erros. Na época não havia WhatsApp, na época não havia o e-mail, não havia a plataforma do Google Meet, não havia o aplicativo do Zoom para que Paulo entrasse ligeiramente em contato com a igreja para corrigir o erro. Era necessário isso que Epafrodito fez, chegar ao conhecimento de Paulo e então Paulo, depois de um tempo, enviar uma carta que depois teria que ser levada e lida publicamente na igreja. Então vocês já percebem o problema e a situação que a igreja se encontrava, a dificuldade. Eles já haviam feito isso nas igrejas da Galácia. Esse grupo aqui, a ponto de Paulo começar a sua carta assim. Eu vou ler aqui, vocês podem anotar e ler depois. Gálatas capítulo 1, é o mesmo grupo, versos 6 a 9. Paulo diz assim: Eu admiro-me que estejais passando, dizendo aos cristãos da Galácia, tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que eu vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e repito agora, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Veja como Paulo se sente, ele considera isso outro evangelho, e isso estava acontecendo em Filipos, trazendo dúvidas entre os cristãos, e esse era o assunto que Epafrodito havia levado a Paulo. A guarda da lei, particularmente da circuncisão, para os cristãos gentios, para que eles fossem salvos. Vejamos como é que Paulo vai tratar isso aqui, esse assunto. Primeiro, versos 1 e 2, Paulo vai identificar os falsos mestres e vai advertir os filipenses contra eles. Vamos por partes, esse é o primeiro ponto. Vejamos aí novamente, versos 1 e 2. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegria é um tema fundamental da carta de Paulo aqui, e ele encoraja os filipenses a se alegrarem. Mas percebam que esta alegria de Paulo, que ele recomenda, não é uma alegria circunstancial. Ela é ultra circunstancial. Porque alegrai-vos é no Senhor. É uma alegria cristocêntrica. É uma alegria centrada em Cristo. Porque Paulo está contemplando o que Cristo já fez, o que ele disse no capítulo 2, que ele abriu mão de si mesmo, ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana, forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira, e ele está exaltado à direita de Deus. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. A alegria de vocês é independente das circunstâncias, é no Senhor, por aquilo que Cristo já fez. Mas também Paulo contempla o que ele vai dizer. Tudo o que Cristo fez, o que ele representa e o que ele é. Mas ela é central também para aquilo que Paulo vai falar agora, por conta da sublimidade do que ele disse aqui, do conhecimento de Cristo. Ele usa esse termo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Portanto, alegrai-vos no Senhor. Sempre no Senhor. E ele diz na parte B, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Isso se refere ao que Paulo vai dizer agora, a partir do verso 2. A respeito dos falsos mestres. A mim não me desgosta, ou seja, para mim não é cansativo o que eu vou dizer. Paulo diz que o que ele vai dizer aqui não é nada novo, que ele já havia orientado a igreja sobre o que ele vai dizer, seja pessoalmente, ou seja por outra carta, que talvez nós não tenhamos conhecimento. Mas ele já havia orientado a igreja contra os falsos mestres, então ele diz, para mim não é cansativo lembrar-vos o que eu já ensinei a vocês a respeito dos falsos ensinos na igreja. Na verdade, é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. É segurança para vocês o que eu vou repetir agora, o que eu vou dizer para vocês. Porque, irmãos, verdades fundamentais, Paulo vai repetir.
elas nunca podem deixar de ser lembradas, nunca. Verdades centrais nunca podem deixar de ser reafirmadas ao povo de Deus, porque traz segurança à igreja, traz segurança, traz estrutura, traz edificação ao povo de Deus. Às vezes, na verdade, até o óbvio precisa ser dito, até o óbvio precisa ser repetido. E é isso que Paulo vai fazer. Ele vai identificar, então, os falsos mestres e vai advertir a igreja contra eles. Verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 vezes Paulo utiliza a expressão acautelai-vos. Exatamente para os filipenses terem cuidado, serem vigilantes contra esses falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja e trazendo ensinos diferentes daquele que o apóstolo Paulo havia trazido. Os 3 termos aqui, cães, maus obreiros e falsa circuncisão, são termos intercambiáveis que designam o mesmo grupo, que eram esses mestres judaizantes que estavam na igreja, que era uma igreja particularmente composta de gentios, os filipenses, e que eles estavam ensinando exatamente isso, como dissemos, que além da fé em Cristo, os cristãos deveriam se circuncidarem, guardarem a lei de Moisés para serem justificados. Paulo diz, eles são cães. Cuidado porque eles são cães. É interessante isso, porque o cão na época do Novo Testamento, naquele período, não era o pet que nós temos hoje. Eram animais semi-selvagens, viradores de lata, de lixo, impuros, odiados. Além disso, os cães eram animais considerados imundos para os judeus. E era a maneira com que os judeus se referiam aos gentios. Chamavam eles de cães. Era assim que os judeus se referiam a eles, como impuros. Esse termo ele passou a ser utilizado depois como referência a pessoas que tinham a mente suja, a mente impura, imoralmente impura. E era a maneira com que os judeus se dirigiam aos gentios. Mas veja o que Paulo faz aqui. Ele pega o mesmo adjetivo, ofensivo, e ele inverte. E ele dirige aos judaizantes. Ele diz, é vocês que são cães. Vocês se dirigem aos gentios chamando de cães. Mas são vocês que são cães, que vivem vagando por aí com propósitos impuros e se infiltrando na igreja com a mente impura, com artimanha. Vocês é que são cães. Não é a igreja. Segundo, quem eles são? Maus obreiros. Por que maus obreiros? Porque eles ensinam o erro religioso. São obreiros fraudulentos que disseminam doutrinas destrutivas entre o povo de Deus. São aqueles que se apresentam afirmando que ensinam coisas boas, mas no final, na verdade, os seus ensinos são vãos, são maus, vão contra a verdade cristã. Não são obreiros de Deus, eles são mal obreiros, porque obreiros de Deus nunca militam contra a palavra de Deus. Obreiros de Deus nunca militam, labutam para desfazer aquilo que Deus já fez. Eles nunca vão contra a verdade de Deus. Vocês são maus obreiros. Lembra que eu disse no início? Alguns evangélicos acham que o diabo está preocupado com que eles percam bens materiais e dedicam toda a sua vida contra isso, com campanhas, libertação, fazem campanhas, cantam isso, traz de volta o que é meu, o que eu perdi, o que o diabo me roubou. Mas a maior estratégia é essa aqui, é o erro religioso, é a heresia. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo, e ele está se referindo aos falsos mestres. Toda vez que um falso mestre ensina uma heresia, é um prenúncio daquele homem da iniquidade escatológico que aparecerá nesse mundo. É o espírito do anticristo que traz o falso ensino, traz a heresia, traz o erro. Eles são cães e eles são maus obreiros. E a doutrina deles qual é? Ele chama aqui da falsa circuncisão. É a falsa circuncisão. Parece um sarcasmo de Paulo aqui.
a esses que desejam restabelecer estas práticas religiosas como requisito para a salvação. Por quê? A circuncisão ela foi instituída por Deus no Antigo Testamento, como um selo ou um sinal da aliança que Deus havia feito com Abraão e com os seus descendentes. Era a circuncisão, que era um corte na pele do prepúcio do órgão sexual masculino, como uma marca, que foi instituída no Antigo Testamento, mas que, segundo o apóstolo Paulo, foi substituída no Novo Testamento pelo sacramento do batismo. Assim como a ceia substitui a Páscoa, o batismo substitui a circuncisão. É isso que a teologia reformada compreende. E Paulo utiliza esse termo aqui muito semelhante quando ele diz a circuncisão. Ele utiliza um termo muito parecido com circuncisão, que significa cortar ou mutilar. Mutilar, algo que era feito no Antigo Oriente para descrever a mutilação do próprio corpo, se cortar-se. Muitos pagãos faziam isso no Antigo Oriente. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é que esses mestres não estavam circuncidados, mas apenas mutilados. E o que eles estavam ensinando à igreja, aos filipenses, e tentando persuadir os cristãos de Filipos, era uma mutilação do corpo, era uma simples mutilação. Porque não era a circuncisão que Deus queria, que era a circuncisão do coração, e não da carne. A circuncisão da carne representava a vontade de Deus, que era a circuncisão do coração. E Paulo diz isso. Vocês estão propondo apenas uma mutilação, porque isso, mutilar-se simplesmente, seria trocar a suficiência da graça de Deus em Cristo Jesus por uma mutilação do corpo. Ao dizer isso, Paulo sugere que esses hereges, eles nem entendiam de fato a verdade sobre a prática da circuncisão no Antigo Testamento, compreendendo-a apenas como um corte da carne, um corte da pele do prepúcio, do órgão sexual masculino, e não a circuncisão do coração. Vocês não compreenderam. Portanto, não era esse rito que definia um cristão, quem é um cristão ou quem não é. Não era esse rito que define quem é salvo ou quem não é. Que é o próximo argumento de Paulo no verso 3, que é a segunda parte. Paulo define quem são os cristãos verdadeiros. Não é isso. Isso é uma mutilação do corpo. Vocês estão propondo simplesmente isso. Mas quem é o verdadeiro cristão? Verso 3. Somos nós os que cremos em Cristo. Paulo vai dizer. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Os falsos mestres estavam anulando a suficiência de Cristo, o sacrifício de Cristo para a salvação, impondo aos cristãos um rito judaico que era a marca do povo de Deus, como eles tinham. Mas Paulo responde afirmando, nós é que somos a circuncisão. A verdadeira circuncisão, segundo o apóstolo Paulo, não é aquela que é feita na carne, é isso que ele está dizendo. A verdadeira circuncisão é aquela que é operada no coração pelo Espírito de Deus. O verdadeiro Israel não é o Israel segundo a carne, o Israel étnico. É isso que Paulo está ensinando. Mas o verdadeiro Israel, os verdadeiros filhos de Abraão, são os que creem em Cristo. São os filhos espirituais de Abraão, são os descendentes espirituais de Abraão. Para você não pensar que eu estou inventando, eu vou citar a Escritura. Não pensar que eu estou dizendo o que não deve. Vamos lá. Gálatas 3,7. Anotem aí e leiam em casa depois. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, os que creem em Cristo. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3,26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Romanos 2, 28 e 29. Preste atenção nesse texto. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. É o que Paulo está dizendo aqui.
Não é judeu o que é circunciso na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Romanos 9, versos 6 a 8. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo vai dizer que dentro do Israel étnico, ele vai chamar de remanescente fiel. Tem os verdadeiros israelitas dentro daqueles étnicos, do povo judeu étnico. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque, filho da promessa, será chamada a tua descendência. Isto é, esses são filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim o ser nova criatura. Eu creio que está claro. Quando Paulo diz no verso 3, nós é que somos a circuncisão. Nós, os que cremos em Cristo Jesus, somos as descendências de Israel, somos os verdadeiros filhos de Abraão. E aí ele diz, por quê? Porque nós somos aqueles que adoramos a Deus no Espírito. Primeiro ponto aí, verso 3. Nós que adoramos a Deus mediante a ação do Espírito no nosso coração e não por meio de um corte externo. Segundo, porque nós nos gloriamos em Cristo Jesus, nos gloriamos na cruz de Cristo Jesus. A nossa glória está naquilo que Cristo fez por nós. Está no sacrifício de Cristo. Eu confio nisso. É em Cristo que está a minha segurança. Cristo é suficiente para nós. E ele diz, e não confiamos na carne. Não confio na carne. Quando ele fala carne aqui, são obras da lei ou realizações humanas. Nós confiamos em Cristo. Não numa religiosidade, cerimoniais externos ou práticas humanas para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Não confiamos em nós mesmos, mas em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos a verdadeira circuncisão. Por isso, acautelai-vos. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão, pelo perigo em que a igreja se encontrava, um ensino que anulava a suficiência de Cristo. Esse erro religioso corrompia as bases da fé cristã, do verdadeiro evangelho, e por isso poderia ser fatal. No mínimo, queridos, no mínimo, entendam isso, no mínimo é um prejuízo para a igreja e para a fé. As pessoas querem dizer assim, não dê bola para isso. Cada um cuida da sua vida. É um perigo para o povo de Deus. No mínimo é um prejuízo. Existem, e nós não desconsideramos esta possibilidade. Cristãos verdadeiros que estão tendo prejuízo na sua fé, no mínimo, por serem alvos de erro religioso, de heresia, de falsos ensinos. Tenham cuidado com isso. Não negocie a verdade. Acautelem-se das heresias. Zelemos pelo rebanho de Deus. Ame o rebanho e zele pelo rebanho. Ande ao lado do seu irmão. Tem uma citação de um escritor, que é um poeta francês, chamado Victor Hugo, que não é nesse contexto. Ele falou sobre outro assunto, claro. Completamente contexto diferente. Mas eu peguei a citação porque eu creio que se encaixa no que eu estou tentando mostrar aqui, que eu queria dizer para vocês. Ele disse assim, outro contexto, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Quando você poupa o lobo, você sacrifica a ovelha. Se Paulo poupasse esses falsos mestres da maneira que ele aborda, ele sacrificava a igreja. Paulo não poupa o lobo, não o lobo. Ok? Tenham cuidado. Terceira parte, versos 4 e 6, Paulo vai dar o seu testemunho pessoal de vida, sua credencial como judeu. Por que que Paulo vai fazer isso aqui? É importante isso aqui. Paulo fala agora como se ele pudesse confiar na carne. Ele havia dito
Eu me glorio em Cristo e confio em Cristo, e não na carne. Não nas realizações humanas ou nas obras, ou as credenciais judaicas. Então ele vai falar agora como se ele pudesse confiar na carne, para mostrar aos filipenses que a razão por que ele não confiava na carne, nas suas credenciais judaicas, não era porque ele não as tinha, porque ele tem, mas pelo fato de que elas não poderiam cumprir a justiça que somente Deus pode prover, por meio da fé em Cristo. O termo justiça é justificação. Não é que eu não tenha, eu tenho, e eu vou mostrar para vocês aqui o meu testemunho passado, as minhas credenciais. Mas elas não podem providenciar e prover a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo. Então ele começa a descrever. Bem que eu poderia confiar também na carne. Ele diz, bem que eu poderia confiar. Ele vai dar um carteiraço aqui, Paulo, né? Vai dar um carteiraço. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se a salvação depende da carne, depende das obras da lei, das cerimoniais, das realizações humanas, então eu posso confiar nisso muito mais do que esses falsos mestres judaizantes. Então ele vai descrever as suas credenciais. Vejam só, eu fui circuncidado ao 8º dia, de acordo com o sinal da aliança que Deus havia ordenado a Abraão e aos seus descendentes, exatamente no 8º dia após o meu nascimento, eu fui circuncidado, eu nasci judeu. Ao 8º dia eu cumpri a lei. Segundo, são 7 pontos aqui. Segundo, eu sou da linhagem de Israel. Eu sou israelita de fato, da linhagem pura de Israel, o que remonta às origens de Paulo, ao verdadeiro descendente desse povo étnico, que é de Jacó e não de Esaú. Eu não sou um prosélito que aderiu ao judaísmo mediante um batismo. Eu sou judeu de Israel. Terceiro, eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo de respeito entre as tribos de Israel, porque dessa tribo que saiu o primeiro rei de Israel, Saul, e foi a tribo que se manteve leal ao grande rei de Israel, Davi. A tribo de Benjamim ficou ao lado da tribo de Judá, na divisão do reino. Quarto, eu sou hebreu de hebreus, de sangue puro, de pedigree puro, vindo dos meus ancestrais totalmente judeus. Quinto, quanto à lei, fariseu. Aqui Paulo dá ênfase, o grupo religioso mais radical entre os judeus, mais zelosos da lei e das tradições judaicas aqui. Paulo era um cumpridor rigoroso da lei e da tradição dos anciãos. E ele era tão rigoroso quanto a isso que ele diz no verso 6 aí, quanto ao zelo, quanto fariseu zeloso, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso que ele chegou a perseguir a igreja. Como eu disse, os fariseus eram o partido dentro do judaísmo, a seita dentro do judaísmo, mais radical da religião judaica, o que levou a um ódio aos cristãos. Jesus teve muito embate com os fariseus na sua época. Foram a eles que Jesus disse, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Houve blasfêmia contra o Espírito Santo. E eles perseguiram os cristãos, odiavam. Se você ler Atos capítulo 7, verso 58, está a descrição lá da morte do primeiro mártir da igreja, que é Estevão. E o texto diz lá que as vestes dele, quando ele foi arrastado, depois que ele foi apedrejado, depois do seu sermão, estava aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele estava lá. Eu fui perseguidor da igreja. E quanto à lei, em 7º lugar, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era quanto à religiosidade, não quanto a questões éticas, morais. Eu sou irrepreensível quanto à religiosidade. Ninguém poderia me repreender por não cumprir alguma exigência da lei ou das tradições judaicas. Conclusão de Paulo, se a salvação depende da carne, das obras cerimoniais da lei ou das realizações, se alguém pudesse se gloriar na carne para ser aceito diante de Deus, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu, muito mais do que esses judaizantes. Muito mais. Mas não depende disso. A salvação não diz respeito a isso. Paulo diz, nós só podemos nos gloriar em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo em nosso lugar, e não na carne ou nas obras da lei,
obras das quais os mestres judaizantes tinham orgulho e se vangloriavam. Paulo diz, não. Então Paulo vai dizer aqui como ele as considera, estando em Cristo, diante da sublimidade de Cristo e do entendimento de que a salvação depende unicamente da fé em Cristo. Ele diz, eu tenho essas credenciais. Então, se alguém pode ser salvo por conta disso, eu mais ainda. Mas eu vou dizer agora o que eu considero em relação a isso, ao meu passado. Ele faz uma comparação à sua antiga vida com a sua nova vida. Paulo vai dizer que ele considera tudo isso perda por causa de Cristo, da sublimidade de Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos nos gloriar isso, por conta de Cristo. Verso 7. Para mim o que era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Estas obras da carne, Paulo está dizendo, da religiosidade judaica que eu tinha, as minhas credenciais, eram coisas que eu considerava importante, como lucro, como confiança para a minha salvação. Mas agora Paulo, conhecendo a Cristo, Paulo entendeu que tudo aquilo em que ele se gloriava não servia para nada. Ele diz, era perda. Ele contrasta com a sua antiga vida no judaísmo, com sua nova vida em Cristo. Tudo aquilo perdeu a importância e o valor quando Cristo se deu a ele, a conhecer a ele. Todos aqueles rituais passaram a ser sem significado e serventia. Paulo se desfez de toda a autoconfiança nas obras para confiar unicamente em Cristo para a sua justificação diante de Deus. O que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Não tem mais sentido, não tem valor, é inútil. Não pode providenciar a justificação, porque é só por causa de Cristo Jesus. Não é assim que eu sou aceito diante de Deus. Tudo isso é perda por causa de Cristo. Verso 8, sim, deveras considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo. Perceba aqui que o verso 8 explica. Refúgio, ou lixo, ou esterco, uma das três traduções, denota algo sem valor. Tudo isso é sem valor. Esterco, refúgio, lixo. Em contraste com a expressão aqui, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Sublimidade denota algo de grande valor. O valor de conhecer a Cristo e ter a minha confiança em Cristo para a salvação somente é superior a qualquer outra coisa. Sim, considero toda a minha religiosidade passada meritória uma perda, em comparação com a sublimidade de conhecer a Cristo, o meu Senhor. Ele que foi sacrifício na cruz em meu lugar, que garantiu o perdão de pecados, a justificação e a minha aceitação diante de Deus, é tão sublime que tudo que eu tinha parecia lucro, mas agora eu sei que é perda. Parecia vantajoso, mas agora eu considero lixo por conta da sublimidade de conhecer a Jesus Cristo. Perceba que é tudo. Perceber o termo? Tudo. Tudo que há nesse mundo, queridos, em que se possa gloriar, é perda comparado à grandeza de Cristo e à justiça de Deus que provém mediante a fé em Jesus Cristo. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A sublimidade de Jesus Cristo é incomparável. E Paulo diz, e, verso 9, ser achado nele, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Não sei se deu para compreender aqui o raciocínio de Paulo. Paulo contrasta a justiça que procede da lei, a justiça é a justificação aqui. A justiça que procede da lei e a justiça que procede da fé em Cristo. Então, quando eu era religioso, é isso que ele diz, eu entendia que a minha justiça, a minha justificação procedia da observância da lei. Mas agora eu sei que a minha justificação vem de Deus e se dá unicamente pela fé em Cristo. Por isso, eu não posso me gloriar na carne, mas só em Cristo. Somente em Cristo. Por isso eu quero ser achado em Cristo,
Ser achado é ser justificado. Eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da guarda da lei, mas mediante a fé em Cristo. Minha justiça própria, que se baseia nas obras da lei, não vale nada diante de Deus, porque anula Cristo. Mas é Deus quem justifica pecadores que não têm justiça própria, porque nós não temos. Unicamente pela fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. É Deus quem nos declara justos diante dele, e é Deus quem imputa sobre nós a justiça de Cristo. A justiça é por imputação, não é por merecimento. Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo, assim como o nosso pecado foi lançado sobre ele na cruz. Isaías 64:6, porque até as nossas justiças são como trapo de imundícia para Deus. Vejam o perigo em que a igreja se encontrava. O falso ensino que minava a base da salvação, a suficiência de Cristo na exclusividade da salvação. Paulo quer alertar os filipenses contra esses mestres e reafirmar o seu ensino. E Paulo vai dizer, encerrando, o que ele almeja. O que eu almejo? Eu almejo conhecer. Mais, é nesse sentido. Verso 10 e 11. Eu almejo conhecê-lo mais. Eu rejeitei minha justiça própria para obter o conhecimento de Jesus Cristo, ter um conhecimento mais do que intelectual desse Senhor, o meu Senhor, mas em me relacionar. O conhecer aqui é um conhecer intimamente. Ele está relacionado com o verbo hebraico no Novo Testamento chamado yadá, que é um relacionamento íntimo. De intimidade, eu quero conhecê-lo mais. E eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu anseio conhecer o poder com que o Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é manifestado na vida do cristão diariamente, à medida que ele se relaciona com Cristo. E eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não é algo fácil de se dizer. Participar dos seus sofrimentos. Veja a alegria de Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Eu desejo participar dos seus sofrimentos. Eu estou preso, mas eu estou pronto à semelhança de Cristo, a sofrer por Cristo e a morrer por Cristo. Paulo reconhece o valor de participar dos sofrimentos de Cristo, que é algo naturalmente daqueles que estão com Cristo. O que requer sujeição, não é mesmo? Sujeição à vontade de Deus. Não foi o que Cristo fez no capítulo 2? Ele se humilhou em obediência ao Pai, até a morte e morte de Cristo. E morte de cruz. E Paulo diz, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, para que de algum modo, verso 11, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Esse verso 11 aqui, nós temos que atentar para ele, porque o texto não mostra Paulo com dúvidas da sua participação na ressurreição. O texto quer dizer, para que eu chegue à ressurreição dentre os mortos, ou me tornar participante de. É nesse sentido que Paulo diz. Hoje, ele vê com esperança. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição de Cristo, me conformar com Ele nos seus sofrimentos, na sua morte, para ser participante da ressurreição dos mortos, de estar junto com aqueles que, pela união com Cristo e pela morte com Cristo, recebam e sejam participantes da sua recompensa, que é a ressurreição dos justos para a vida. A intenção clara de Paulo com tudo isso, queridos, para concluir, era expor os falsos mestres e seus falsos ensinos judaizantes que anulavam a graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo instruir os filipenses a terem cuidado com os ensinos que contrariam a verdade do Evangelho e a serem vigilantes contra eles. E também a compreenderem a respeito da sublimidade do conhecimento de Cristo em comparação com aquele sistema meritório de obras dos legalistas. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Portanto, Paulo diz, tenham cuidado com os falsos mestres. Algumas aplicações para nós encerrar aqui.
Boa parte, queridos, da literatura do Novo Testamento, como eu disse, foi escrita para defender a verdade do Evangelho. E ainda nós ouvimos pessoas dizendo que isso é perda de tempo, infelizmente. Que deveríamos deixar para lá e cada um cuidar da sua vida e não estar prestando atenção nos outros. Muitas comunidades evangélicas no Brasil já abandonaram o evangelho simples e puro da cruz, o evangelho da graça de Deus, se misturaram com outras práticas. Nós chamamos isso de sincretismo religioso. Uma religião sincrética, você mistura cristianismo com paganismo e com práticas espíritas. Ora, eu nasci dentro do espiritismo. Eu consigo identificar o que é uma prática espírita. Eu fui alcançado pela graça de Deus há 20 anos. Mas eu consigo identificar uma prática espírita. E eu sei quando há algo híbrido, um misticismo, um sincretismo religioso. E disseminam isso como verdade. E cristãos verdadeiros sendo alvos disso. Precisamos ficar atentos e batalhar pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. E batalhar pela igreja, por amor à igreja. João Calvino disse: até o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se eu visse a verdade de Deus ser atacada e eu permanecesse em silêncio. Defendamos a fé em Cristo Jesus, o Evangelho, mas esse é o segundo ponto. Se posicionar contra o erro religioso e lutar pela verdade do Evangelho, apologeticamente, não significa falta de educação. Não significa desrespeito. Lembre que não reagimos quando nós somos caluniados. Nós, cristãos, viramos a outra face. Mas quando a verdade do Evangelho é atacada, é diferente. É bem diferente. Você olha na internet, redes sociais, quantos cristãos que perdem a razão por serem estúpidos, mal educados, às vezes palavrões, e acham que isso é defender a fé. Eles estão reagindo por vingança, por raiva. Defender o Evangelho não é defender você de você mesmo, é defender a verdade do Evangelho. O Evangelho pode ser uma ofensa para as pessoas, mas os cristãos não têm o direito de fazê-lo. Se alguém não for convencido pela verdade do Evangelho, logo ele voltará a pensar a mesma coisa. Então não adianta forçar a barra. Defenda o Evangelho. Você não tem o direito de ser assim, nem eu. Mal educado e desrespeitoso. Terceiro, é em vão confiar e gloriar-se nas suas obras, nas suas conquistas, nas suas credenciais para a salvação. Para Deus, a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Não tem nada em mim e em nós e em você que possa ser agradável a Deus por si só. Não tem algo justo em nós mesmos. Não há mérito em nós para que Deus se agrade de nós a ponto de imputar sobre nós a salvação, ou nos dar a salvação, nos salvar. Confie em Cristo para a sua justificação diante de Deus. Confie na sublimidade de Cristo, da pessoa, do conhecimento de Cristo, e considere todo o resto perda, refúgio para ter a Cristo, por causa de Cristo. E quanto ao mais, se alegre em Cristo, no Senhor. Não se alegre na sua carne. O cristianismo é uma religião de graça. O cristianismo é graça. A salvação é pela graça, que é a causa. A causa não é a fé. A causa é a graça, mediante a fé, pelos méritos de Cristo. Ela é pela graça, por meio da fé, por causa da obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. Ela é dom de Deus. A salvação Deus dá. É prerrogativa de Deus. Não é por qualquer coisa que façamos para que ninguém se glorie em si mesmo, como o apóstolo Paulo mostrou. A única maneira de você e eu termos paz com Deus é sermos justificados diante de Deus, não por obras, mas mediante a justiça que vem de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o ponto central de Paulo aqui. E por último, nós os que cremos,
somos o verdadeiro Israel de Deus. Somos os descendentes espirituais de Abraão. E ainda tem gente que acha, isso é quase que um monopólio no Brasil, que Israel étnico é o verdadeiro povo de Deus. Ou que Deus tem dois povos, a Israel e a igreja. Que Deus aprecia dois povos, com quase dois sistemas de salvação e dois tratamentos, um com Israel étnico e outro com a igreja. E por isso introduzem tantas práticas na igreja e judaizantes, como o shofar, como festas de Israel. Vão para Israel e acham que tem alguma coisa de espiritual nisso, batizar no Rio Jordão, compram óleo ungido. Porque ainda existe essa mente que Israel étnico é o povo de Deus. Deus tem um só povo, o verdadeiro Israel, que são os filhos espirituais de Abraão. Desde o Antigo Testamento. Há uma continuidade até o Novo. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. O povo de Deus é a igreja. É o Israel de Deus. Deus não tem dois povos. Deus tem um povo apenas. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé.